Olá, nono ano, mais uma sexta-feira. É o dia mais legal, principalmente porque é o dia da aula de arte. Estou aqui no estúdio para a gente fazer mais uma aula. Hoje a gente vai falar sobre prática instrumental. E estamos aqui com a professora Gine. Oi, pessoal, vamos nos preparar porque a aula está uma delícia. E temos também Raquel, né, fazendo a tradução para Libras, para a nossa aula ficar mais inclusiva, mais legal. Bora lá, vamos começar. E aí, começamos já com um frevo, né? Um frevo um pouco diferente, né, Não Gine? é? Que gostosura! Eu, como Muito boa gostoso. pernambucana, né? E aí a gente faz uma pergunta. Você sabe o que é prática instrumental? É uma pergunta que parece meio óbvia, né, Gine? Não é, mas... Tcham, 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 tcham. Prática instrumental, o que será isso? Pô, se você pensou em treino, ensaio, é isso mesmo, gente. É a prática, é o dia a dia do artista, né? É aquela necessidade que o artista tem e precisa ter, né? De planejar a sua atividade, de ensaiar, né? Então, é chamada de planejamento de performance, que é aquele momento em que o artista vai estudar o seu instrumento, né? Vai ensaiar, vai tocar, né? Sem público, para treinar, para praticar, para dominar aquele instrumento. Então, outros nomes para a prática instrumental são ensaio, treino, estudo e pesquisa. Então, nesse momento em que o artista está ali só ele e seu instrumento, ou o grupo, porque a prática instrumental ela também pode ser, né, de grupo, então ela pode ser individual, quando o artista ele é um solista, né, quando ele é um artista que se apresenta sozinho, ou pode ser de grupo, quando é o caso das bandas, né, das orquestras, das duplas, dos trios. Há também o treino vocal. Quando é o artista que canta, né, é chamado de prática vocal. Quando é o instrumentista, é a prática instrumental. Bem É interessante, né? interessante, né? Porque, como a minha área é teatro, eu sempre achei assim que tudo era ensaio, né? Não, mas o ensaio é muito importante, É. né? A gente tende, às vezes, a achar que a arte, que o artista, né, ele chega lá e faz, Já tá tudo simplesmente. certo, né? É, Não as é. pessoas pensam isso principalmente com o desenho. Verdade. Porque o desenhista pega ali a caneta, o lápis e faz rapidamente um desenho, assim, em alguns minutos, mas ele levou horas treinando, ensaiando, testando, planejando. É a mesma coisa com os músicos, né? Os cantores e os instrumentistas. Eles precisam praticar para que ele ganhe domínio do instrumento, para que o corpo dele se adapte ao instrumento, né? Para que aquela atividade, no momento da apresentação, no momento, né, seja uma apresentação de uma orquestra, seja um show, né, ele possa fazer aquilo com mais naturalidade. Isso. Né? E a prática instrumental, antes de falar mais, vamos ver um pouquinho, né, aí está rodando, um pouquinho desse estudo. Aí você
tentando, né, se harmonizar, Isso. até encontrar a posição correta de colocar o instrumento, sei que ele se afastou, né? E ela bota na voz aquilo que ela, mais ou menos como ela quer que seja, como é que ela quer que Isso. saia, né? Que Exatamente. lindo, Bem maravilhoso. interessante, né? Por que que é importante a prática, né? Parece também, hoje é o dia das perguntas óbvias, Pois é, por que mas será? às vezes parece óbvio, né? Mas Mas não são é, as mais importantes, são essenciais, né? não é? Então, é importante justamente por essas 5 razões aí. Né? O entrosamento entre os músicos, no caso dos músicos que estão, né, dupla, trio, orquestra, né, uma orquestra grande ou uma orquestra pequena, né, nas grandes tem o maestro, que também vai reger essa prática, né, e as pequenas entre eles, como vocês viram ali naquele ensaio, a dupla ali, né, tentando encontrar o tempo, né, se entrosando para que na hora do espetáculo eles não tenham que fazer isso, né, eles já esteja tudo dominado, tudo organizado. Então, é muito importante para o entrosamento. Uma outra coisa que está aí, a excelência, né, para que você possa, o músico, o artista, ele possa fazer um espetáculo excelente, não tenha erros, né, seja tudo perfeito. Uma outra coisa também é para a liberdade. O que que é isso? Oi, como assim? Né? Se eu Pois estou é. treinando. Se eu tô treinando, tentando ficar todo assim, liberdade de quê? Justamente. Você só consegue ser livre, isso vale para tudo, Sim. quando você domina aquilo que você está fazendo. Então, para ele criar, né? Para ele até criar, para ele improvisar, né? Ele tem que ter dominado aquilo. Então, quando o artista treinou, praticou, quando ele tem aquilo sob controle, ele consegue ser mais criativo, ele consegue ter mais liberdade naquele momento. Tá? E outra coisa interessante, é a prática que faz com que os artistas possam criar novos arranjos para as músicas. Né? Às vezes ele pensa uma coisa, mas na prática ele vai descobrindo que não é bem daquele jeito, ele vai encontrar um outro jeito, uma outra sonoridade, ele vai perceber que ele precisa de um outro instrumento, ele vai perceber que o instrumento está demais, talvez seja melhor tirar um instrumento, né? Então, principalmente a prática de conjunto, é muito importante, Gini. E eu acho que isso não é só na linguagem da música. Isso está muito parecido também com a linguagem da dança. Sim, Me na lembrou dança muito, também. né? Né? Eu acho que em toda a arte. Eu acho que a arte, embora as linguagens artísticas às vezes pareçam muito diferentes, mas na verdade elas têm um modus operandi, né, digamos assim, Sim. bem parecido. Toda arte precisa de ensaio, de treino, né, de E a prática. dança sempre esteve muito entrelaçada Sim, com com a a música, música, sim. né? Pois é. Então, gente, esses 5 elementos são muito importantes para que um trabalho artístico, uma música, uma orquestra, um conjunto, uma banda, né, possa fazer um trabalho de excelência. Então, a gente falou muito da prática, né, instrumental, e agora a gente vai falar um pouco sobre os instrumentos, porque não existe prática, não é? Sem Sem a ferramenta. instrumentos, que são as ferramentas dos artistas, né, instrumentistas. Então, os instrumentos musicais, eles são objetos, são artefatos criados, produzidos, né, construídos para produzir sons capazes de gerar música. Porque som a gente pode fazer, né, com qualquer coisa, até batendo na mesa, batendo com o pé no chão, né? A gente consegue produzir sons, mas música é um pouco mais, né? A gente já viu isso, a música é um Mais som além. organizado, né? Um Isso. som estruturado, é um som expressivo, né? Um som que tem uma finalidade estética, expressiva, né? Ele quer dizer, ele quer passar emoção, sentimento, né? Ideias. Então, tudo isso vai ser feito a partir dos instrumentos musicais e da voz humana também, que, de certa forma, é um instrumento, né? É verdade. É um instrumento natural, digamos assim. Tanto é que a gente viu, né, ela lá afinando tudinho, e ela usando a voz, Sim. né, para fazer aquele encontro, Para aquela dizer a ele qual é o harmonização. som que ela quer, né? Que ela quer que ele Isso. tire daquele instrumento. Então, os sons, os instrumentos, aliás, desculpem,
Eles são de 4 tipos, né? Ele tem as cordas, que são os chamados cordofones, instrumentos feitos a partir de cordas. Os aerofones, que são instrumentos que utilizam o ar para a produção sonora. Geralmente, ele é feito com o sopro, né? O artista, o músico, ele vai soprar, né, no instrumento que tem, né, uma cavidade onde o som vai ser produzido ali. As teclas, né, e os instrumentos de percussão, que eles se dividem em 2 tipos, né? Os idiofones e os membranofones. Vamos ver mais? Então, vamos começar pelas cordas, né? Os instrumentos de corda, o som é produzido pela vibração de uma ou mais cordas esticadas. Aí a produção sonora vai se dar através de fricção, né? No caso do violino, do violoncelo, do contrabaixo. Usa-se um arco, né? Um arco que geralmente é feito de crina, de pelo, né? De crina, de cavalo. Existem outros materiais também, materiais sintéticos também, de onde que se usa para a produção dos arcos, ou dedilhando, no caso da harpa, da lira, do violão, da guitarra, ou percutindo as cordas, né? No caso do violão, o violão é um instrumento que pode ser dedilhado ou percutido, né? Geralmente, quando o artista bate assim nas cordas, né, ele está percutindo as cordas, o violoncelo, e tem outros instrumentos também que já utiliza da percussão, como o berimbau, né, que bate-se com uma baqueta sobre as cordas, e a quantidade de instrumentos de cordas são bem grandes e bem variadas, né? Instrumentos que já nem, alguns que já, né, não existem mais, ou já não são mais tão utilizados. Vamos ver aqui. Quantas cordas deve ter um instrumento? Não tem uma regra para isso, né? Existem instrumentos de uma única corda, que são chamados monocórdios, né? Tem aí, no caso, o berimbau e o monocórdio. Tem um instrumento com esse nome também. 4 cordas, o violino, o violoncelo, a guitarra, né? De 6 cordas, o violão. De 12 cordas, a viola caipira, a harpa. E o piano tem muito mais de 12, né? Porque ele tem muitas teclas, e cada tecla tem uma corda que está, né, ligada lá a uma outra ferramenta. O piano é um instrumento bem complexo. A gente pensa que o piano é um instrumento de tecla, mas, na verdade, ele é um instrumento de cordas. Né? Ele tem um martelinho lá que percute sobre as cordas. E aí, ó, tem os 2 tipos, que são os instrumentos de braço e os instrumentos sem braço, tá bom? Então, os sem braço, a gente tem o saltério. O saltério é um instrumento bem antigo mesmo. E hoje em dia é muito pouco usado. A harpa, né? A lira também, que é um dos instrumentos bem antigos, já se usava lá na Grécia, né? O piano e o berimbau. São instrumentos sem braço. E os instrumentos de braço, instrumentos de cordas de braço é a maioria, né? É uma quantidade bem maior. Aí tem o violão, a guitarra elétrica, a balalaica, o bandolim, o banjo, o alaúde, o ukulele, o violino, a viola, e outros que nem estão aí, né? Como o nosso cavaquinho também. Antigamente eu confundia o cavaquinho com o ukulele, mas não são parecidos, só são pequenos. Eu confundia com o banjo. O banjo é diferente, gente. É muito diferente. É bem diferente o banjo. Então, aí são os instrumentos de cordas que têm braço. E como é que funciona? Como é que o som é produzido no instrumento de corda? Então, a produção do som no instrumento relaciona-se com a forma ondulatória do som. Tá? A gente já viu isso, a gente já viu que o som, né, é formado a partir de ondas, né? A vibração das cordas produzem frequências regulares de tamanhos e amplitudes que podem ser controladas. Então, a gente já viu que o som é uma onda e ele é de produção mecânica, por isso que ele pode ser controlado. Então, eu decido se eu vou bater ou se eu não vou bater no violão, se eu vou dedilhar, se eu vou usar mais ou menos força. Então, há um controle, né, dessa produção sonora, da amplitude e da frequência mesmo, das ondas que a partir daí vai se gerar o som. Outra coisa também muito importante na produção do som é o tipo de material de que são feitas as cordas, né?
Tá, que, como eu disse, aí tem corda de aço, corda de nylon. No passado se usava tripa de animal para fazer corda de instrumento. Né? Depois, com a tecnologia, elas foram... Então, e esse tamanho, esse som, esse tipo de som, ele também ainda vai variar com a espessura da corda, com o tamanho da corda. Né? E com a tensão. Era isso, eu ia dizer assim, o quanto ela está esticada. Quanto né? ela está esticada ou não. Não sei se vocês já viram os músicos afinando o instrumento, né? Então, o violão, a maioria dos instrumentos de braço, eles têm um parafusinho, né? Lá no final, assim, tem um parafusinho. Deixa eu ver se a gente volta aqui para ver. Aqui, dá para ver aqui nas imagens, né? Essas coisinhas aqui, esses botõezinhos, são parafusos que servem para fazer esse controle, né, da tensão das cordas dos instrumentos. Então, a amplitude sonora provocada pela vibração, né, às vezes não é suficiente, não é intensa o suficiente para produzir ou para fazer com que esse som repercuta, né? Então, às vezes, alguns instrumentos utilizam um bojo. Vocês estão vendo aí esse bojo de madeira, né? Que vai fazer com que o som seja amplificado. Vários instrumentos, como o violão, o violino, o violoncelo, todos esses instrumentos que têm esse corpo de madeira, vai fazer com que o som seja repercutido. E quando o instrumento é elétrico, ele não precisa. Não sei se vocês já viram na televisão. O som vai para a caixa, né? Exatamente. O som. Tanto é que agora estão fazendo o violão que tem só o formato do violão, né? É oco, porque aquilo é só para você lembrar que é um violão, porque ficaria sem graça, só aquela tira de madeira, né? Ou de, sei lá, de metal também pode ser. Metal, mas então, mais usado. Mas não precisa mais, porque aí o som é produzido eletronicamente ou eletricamente. Então, bom, a gente deu conta, eu acredito, né, dos instrumentos de corda. Vocês agora já sabem como é que funciona, né, o instrumento de corda. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre os instrumentos de sopro. Né? Os instrumentos de sopro são mais antigos, né? Assim, quer dizer, na verdade tem instrumentos de corda e sopro, mas assim, acredita-se que as flautas, né, foram os instrumentos, além dos instrumentos de percussão, né, os tambores, né, que foram encontrados vestígios de flautas, né? Ossos de animais, né, que eles faziam purinho para fazer sair o som. A partir de ossos, a partir de plantas, né? E os instrumentos de percussão também, né, são bem antigos. Então, os instrumentos de sopro vão, no caso, utilizar o ar, né? Instrumentos de sopro podem ser feitos de madeira, como, por exemplo, a flauta, o clarinete, o saxofone, o fagote e o oboé, embora algumas vezes possuam metal e plástico em sua composição. Os instrumentos de sopro de madeira se distinguem dos instrumentos de sopro feitos de metal pela forma como o som é produzido. E o som é diferente, né? A sonoridade dos metais é bem diferente. O som da madeira é mais aveludado, né? Ele é mais suave que os sons dos metais. E a gente começa a estudar exatamente pela flauta, né? A flauta doce e tudo. Eu queria saber, meu Deus, é mais fácil começar pelo instrumento de sopro? Eu acredito que sim, Gini. Eu não sou musicista, né? Eu sou professora de artes visuais, a gente estuda muito para fazer essas aulas para vocês. Mas eu acredito que o início, a iniciação se dá pela flauta ou por outro instrumento melódico, porque é mais simples mesmo. Né? Quando você toca um instrumento como a flauta, você só tem que dar conta de uma linha musical, de uma linha melódica. Enquanto você vai tocar um violão, você vai ter que trabalhar não só com notas, como também com acordes. Né? Então, eu acho que seja um pouco mais complicado. Se bem que o violão popular também é bem fácil de aprender, né? E muita gente aprende direto no violão. Outros preferem instrumentos como a flauta. Ah, meu sonho era tocar. Bora lá. Então, os instrumentos de madeira, o som é produzido pela vibração do ar em um tubo oco. O ar entra no tubo como uma coluna, através do sopro no bocal, no caso da flauta, ou através de uma palheta simples no clarinete e no saxofone, ou de uma palheta dupla, no caso do oboé e do fagote. Então, o som já é produzido ali na boca mesmo, no ato de soprar, e depois é que ele vai sendo
pela forma como ele vai tocando, abrindo, né, aqueles orifícios, ele vai alterando aí as notas musicais. Os instrumentos de sopro feitos de metal são produzidos com latão e o som nasce da vibração dos lábios do músico no bocal, o que faz com que o ar vibre. Aliás, é o contrário, fiz a troquinha aí. O ar vibre dentro do tubo. Nesse grupo encontramos o trompete, o trombone, a corneta, a trompa e a tuba. Então, ele sopra em um bocal metálico e faz com que o ar vá vibrar dentro do tubo. Não, está certo, é isso mesmo. O ar vibre dentro do tubo e aí ele produz aquele som que é bem... Que aí ele capta bem o material, né? Que é um som, é uma sonoridade mais estridente, né? Mais forte. Eu acho mais aguda mesmo. Até, mais aguda mesmo. Arrisco a dizer aguda. O som dos instrumentos de sopro. Se bem que depende também do tamanho, porque a tuba, né? Aquele grandão. E você vê que o tamanho tem a ver, né? É super grave, né? né? São mais graves, como é o caso também do contrabaixo. Sim. Você vê que o violino é bem agudo. Aí a viola, que já é um pouquinho maior, né, no caso das cordas, Sim. já é mais grave. Aí vai para o violoncelo, mais grave. E quando chega no contrabaixo, que é enorme, né? então o som já fica mais grave. A mesma coisa com os instrumentos de metal. Então, o flautim, que é aquela flautinha bem pequena, o som é bem agudo. Aí as outras, quando vai aumentando o tamanho da flauta, os instrumentos vão ficando mais graves. O fagote é mais grave, né? Eu acho tão bonita a sonoridade do oboé. O oboé é belíssimo, né? Muito aveludado. Aveludado, né? Apesar de grave, mas assim, aveludado. É um som muito bonito. E aí, os instrumentos quando eles vão aumentando de tamanho, normalmente eles vão ficando mais graves. Mas, de um modo geral, os sons dos metais são um pouco mais agudos, né? São fortes também, são sons bastante fortes. E aí a gente tem alguns instrumentos de sopro, de materiais bem variados, né? A flauta doce, que geralmente é feita de plástico, né? Que é um instrumento bastante barato, né? Acessível para quem não tem dinheiro para comprar um instrumento, que eu acredito que seja uma coisa bem cara, né? Um saxofone é um instrumento lindo, o oboé. Né? A gente tem aqui o oboé, aqui o saxofone, o fagote, a flauta, a trompa, né? O trompete. Eu não sei o nome de todos, não. A tuba também, a tuba. Né? E aqui uma ocarina. Eu fiz questão de colocar aí uma ocarina, que é um instrumento feito de barro e que tem uma sonoridade muito bonita. Assim, lembra um pouco o som de madeira também. A ocarina. Você já ouviu, Gina, a ocarina? Nunca. Um instrumento feito. É um instrumento bem primitivo e é muito utilizado pelos indígenas, né? A ocarina. Vamos ouvir um pouco? A gente, apesar de a gente estar falando nos sopros, eu trouxe as cordas, porque a gente não dá para trazer tudo, né? Então, trouxe essa música belíssima, né? Linda, João e Maria, que é do nosso Sivuca, né? Com a letra de Chico Buarque. Belíssima. Belíssima. E as teclas, né? O som é produzido por meio de um teclado que aciona alguns mecanismos ou libera arestas capazes de fazer vibrações no ar, no caso de órgãos de tubo, ou em cordas, no caso do piano. Tem instrumentos de tecla que utilizam o ar, como é o caso também do acordeão ou da sanfona, né? Que o ar entra, tem um fole, né? Que gera a produção de ar ali dentro e as teclas vão também produzindo o som. Tem a escaleta, que é feito, né, aqui a gente está vendo, né, a sanfona, a escaleta. Na escaleta também se utiliza o ar, né, para a produção sonora.
Mas a gente diz que é de tecla, mas na verdade eles são ou de corda ou de sopro. Verdade. Né? A tecla é só a forma de acionamento da forma como o som vai vibrar, seja pelo ar ou seja a partir de uma percussão. Né? Na verdade, é isso que faz o que acontece com os instrumentos de tecla, com exceção do teclado, que é um instrumento elétrico. E aí o som é produzido artificialmente a partir de estímulos elétricos. Exato. Mas no caso dos instrumentos acústicos, que é o caso da sanfona, da escaleta, do piano, ou é o ar ou são cordas. Né? A tecla só aciona. Mas foi muito importante falar sobre isso, porque muitas crianças em sala de aula perguntam, né, se o teclado, que algumas têm um tio, um parente, né, que toca teclado. Então, que instrumento é, né? Um instrumento eletrônico, como a guitarra, né? O teclado é um instrumento eletrônico. O som é produzido a partir dos estímulos elétricos. É um som mais artificial, né? Um som, né? Quer dizer, artificial, na verdade, todos são, né? Só que é artificial de uma outra natureza, né? É eletrônica, né? É algo realmente que vem da tecnologia. Da tecnologia, Isso. de uma tecnologia, de uma high-tech, digamos Isso. assim. Né? Porque tudo é tecnologia. Todos esses elementos também são tecnológicos. E os percussivos, né? Os percussivos são incríveis, né? São instrumentos que produzem o som a partir da percussão, da batida, né? Sacudindo, raspando, batendo um contra o outro. São exemplos de instrumentos de percussão: o xilofone, o vibrafone, o gongo, o triângulo, os símbalos, as castanholas, as claves, as maracas, os tambores. Há uma diversidade enorme de tambores, né? E que consiste em uma pele ou um plástico esticado sobre uma ou duas molduras. Então, os instrumentos de percussão, eles são bem variados, né? É a maior variedade de instrumentos, né, que a gente tem, são os instrumentos percussivos. Inclusive, também, como a flauta doce, são instrumentos bem acessíveis, né? Qualquer pessoa, a gente pode pegar arroz, feijão, botar dentro de uma garrafa, né? Isso. E sacudir, a gente já tira um sonzinho ali, né? E hoje em sala de aula, né, quando os professores, principalmente nossos colegas de música, né, eles fazem exercícios, geralmente já é com esses instrumentos, como é que a gente chama? Reciclados, Reciclados, né? Exatamente. Então, o instrumento de percussão são os instrumentos mais acessíveis. Né? Alguns são bem baratos mesmo, né? E como eu tinha falado antes, tem os idiofones, que são esses instrumentos que utilizam justamente desses materiais, né? A partir mesmo de sacudir, de vibrar. Sim. E tem os membranofones, que são aqueles tambores, né? Que todos os instrumentos que vão utilizar aí uma membrana, né? Cobrindo bocal, uma né? pele ou um plástico, né? Que vão vibrar com a batida e produzir sons. Eu normalmente não passo atividade, mas como esse tema é bem rico, né? Eu achei que a gente pode pensar em fazer uma pesquisa. Então, eu proponho aí, pesquise em sua comunidade uma pessoa que toque algum instrumento musical e faça uma entrevista, procurando saber como essa atividade é importante em sua vida e tantas outras coisas que você tenha curiosidade. Depois você pode compartilhar com a gente a partir, né, das plataformas ou com a sua turma, tá bom? Então, por hoje é só. A gente vai se encontrar na próxima aula. Tchau!